Oi mamãe, tudo bem? Hoje eu vou começar falando com vocês de uma história. Eu tava um dia desses sentada num café aqui em Paris e eu escutei três mães conversando. A primeira delas disse assim: "Ah, eu não aguento mais, eu já tô no meu limite. Tu acredita que minha filha ontem fez uma birra enorme na hora do jantar só porque eu quebrei assim um potinho de iogurte, os dois potinhos, né, pra separar, da sobremesa?" E ela disse que já não aguentava mais por causa de uma besteirinha de nada, né? A filha dela fazendo uma birra dessa. E aí a outra mãe falou assim: "Ah, pra mim a pior coisa do mundo é quando eu tenho que levar meu filho pro supermercado. Cada vez ele faz uma birra, cada vez ele faz uma crise enorme. E todo mundo fica me olhando como se estivesse dizendo que eu não sei educar meu filho, que meu filho é mimado demais. E aí eu fico morrendo de vergonha." Ela falou assim: "Se eu pudesse, eu deixava ele amarrado num poste na porta do supermercado." Pensa no aperreio dessa mãe, minha gente, que é amarrar o filho dela num poste. E aí a outra mãe falou assim, a terceira, disse assim: "Ah, pois lá em casa o que eu não aguento mais é que todo dia tem a mesma birra por causa da mesma coisa." Ela disse que era na hora do banho. Todo dia na hora do banho, a filha dela não queria tomar banho nunca e era uma luta pra entrar. E quando finalmente ela conseguia convencer a menina a entrar no banho, e aí que chegava a hora de passar o sabão pra poder sair, a menina não queria passar o sabonete, né? Eu falo sabão, porque aqui na França a gente fala sabão. Ela não queria passar o sabonete pra sair. Ela disse que todo dia tinha essa mesma crise, esse mesmo drama, e ela já esperava a hora que sempre acontece, sempre acontece, sempre acontece. E ela disse que não aguenta mais, porque toda essa crise toda que eu tô tentando lembrar aqui a conversa dela, essa crise toda que a filha dela fazia toda noite deixava ela muito estressada e consumia muita energia dela, né? Então quando a menina quando ela botava a filha dela pra dormir, ela disse que não tinha mais energia pra nada, só pra ir dormir também. Então ela quis dizer assim que aquele estresse diário e certo, né, que tinha hora certa pra acontecer, sugava muito a energia dela. E é verdade que o estresse, ele suga muito a energia da gente, né? Então, minha gente, quem aí se identifica com um filho que faz uma birra enorme só por causa de uma coisinha de nada, como você quebrar o potinho do iogurte, né? Dividir, e aí o menino faz aquele alvoroço: "Não, não, 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 não era pra quebrar." Ou então, quem é que tem um filho que sempre faz birra no supermercado? Quem já passou por isso? No supermercado ou então na loja de brinquedo? Ou então o caso da terceira mãe, né? Quem é que tem uma criança que faz birra? Esse já foi o meu caso, né? Antigamente. Porque todo que faz uma birra diária, sempre pelo mesmo motivo. A gente faz. Mas o pior é que a gente faz sempre tudo igual, né? E quer que as coisas mudem. Então a criança tem aquela birra todo dia por causa daquele mesmo motivo. E a gente não aguenta mais, mas também a gente não faz nada de diferente pra mudar. Então não vai mudar mesmo não, né, gente? Porque não adianta a gente querer resultado diferente se a gente faz sempre a mesma coisa. Não vai ter resultado diferente. E aí, escutando essas três mães conversando ali na mesinha pertinho de mim, eu fiquei pensando: meu Deus do céu, se cada mulher tivesse uma bola de cristal, que a gente pudesse imaginar as labutas, né, todos os desafios que a gente vai ter durante a nossa vida de mãe, eu acho que a maioria desistia de ser mãe logo assim, de cara, de primeira, né? Se pudesse ver assim na bola de cristal todos esses desafios. Já começa com a hora do parto, porque na verdade nunca tá bom pra ninguém, né? Sempre tem alguém que tudo que a gente fizer nunca tá bom. Se a gente escolhe um tipo de parto, tá ruim por isso e por isso. Se a gente escolhe o outro tipo de parto, tá ruim por isso e por isso. Depois vem a amamentação, que todo mundo diz que é lindo e é realmente, mas dói pra carambola. Dói muito, gente. Não sei, eu acho que não é com todas as mães não, mas comigo doeu mais do que eu parto. E olha que eu tive meus dois filhos normal, mas doeu mais do que eu parto a amamentação. E aí a sociedade te impõe que tem que ser desse jeito, tem que ser desse jeito. Enfim, e se tu escolhe diferente, tu vai se sentir culpada. Enfim, depois da amamentação vem as noites em claro, sem dormir. Tô falando dos desafios, né, que uma mãe tem no comecinho. Não vou nem falar até o final da vida não, porque senão a gente vai passar 3 dias conversando aqui. Depois vem as noites em claros. Em claro, né? Eu acordava 5 a 6 vezes por noite quando a Charlotte nasceu. Ela acordava 5 a 6 vezes pra mamar, no comecinho, até os 2 meses, assim. E só que são coisas assim que a gente
pelo menos eu acho que muitas mulheres, eu nunca imaginei assim, quando eu quis ter meu filho foi para ser feliz, para ter uma família feliz, mas eu nunca imaginei que eu ia passar por tanto desafio. E é eterno, gente, é sempre. A gente tem que aprender com isso, né? Mas a gente nunca vai conseguir acabar com isso. A gente tem que aprender a lidar com isso para tornar mais leve, né? E pronto, aí as noites em claro, a criança não dorme a noite toda, e quando finalmente aquele serzinho delicioso que a gente ama consegue dormir a noite toda, aí ele vem e começa a entrar naquela fase linda, né? Perto ali dos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, que chama Terrible Two, traduzindo literalmente não, mas traduzindo seria criança terrível, né? É a fase dos 2 anos, que é 2 terrível, né? 2 anos terríveis, que eu chamo de criança terrível, né? Que é aquela fase onde ela começa a querer mostrar a autonomia dela, que também é conhecida como adolescência, primeira adolescência, né? Por aí vocês... Quem o filhinho não chegou ainda aos 2 anos, não sabe ainda, mas vai saber. E quem o filhinho já tem 2 anos ou mais, já passou por isso, ou tá passando. Então é isso, esse constante desafio, parto, amamentação, noites em claro sem dormir. Depois vem aquela fase onde a criança começa a querer mostrar a autonomia dela, querer mostrar que ela é um ser diferente da mãe dela, do pai dela, e que ela tem as vontades dela e ela quer fazer essas vontades, né? E aí é que a gente começa a dizer, meu Deus, onde foi que eu errei? Pronto, aí começa aquela fase de birra, quando a gente não sabe lidar com a criança, lógico, começa aquela fase de birra, de desobediência, e isso vai deixando a gente estressada, e às vezes até à beira de um ataque de nervos. E é sobre essa fase que eu vou falar com vocês aqui hoje, tá? E aí eu pergunto, será que tem jeito para melhorar tudo isso? Essa fase tão crítica que tanto estressa assim as mães e os pais, birras, desobediências, oposições, crises. Ou será que é assim mesmo, que não tem jeito não, que toda mãe tem que passar por isso mesmo e tem que sofrer o sofrimento na fase que tem que sofrer mesmo? O que vocês acham, hein, gente? A boa notícia, mãezinha, que tá aqui hoje me ouvindo, é que sim, dá pra amenizar e muito essa fase da criança terrível, né? Que é essa fase por volta dos 2 anos. E na aula de hoje eu vou te mostrar exatamente o elemento fundamental para acabar com as birras do teu filho. Eu sou a Ju e eu ajudo mamães a acabarem com as birras do seu filho. Para quem não me conhece ainda, essa é a 7ª de uma série de lives que eu tô fazendo, que são... Todas essas lives são aulas, na verdade, porque são realmente um conteúdo de aula. São um aquecimento para uma super aula que eu vou dar no mês de julho, cujo título é Filhos Sem Birra, onde eu vou te ensinar a acabar com 90% das birras do teu filho em apenas 4 semanas. É isso mesmo, 4 semanas. Então é isso. E assim vocês vão ter uma vida mais leve, a relação com o teu filho vai ficar mais leve, mais agradável, mais cheia de amor, mais cheia de prazer. Você vai sentir mais prazer em ser mãe, em ficar na companhia do teu filho, dos teus filhos. E vai acabar aquela vida de estresse que a gente tem hoje, a grande maioria das mães. E pronto. Essa super aula que eu vou fazer, ela é 100% gratuita, ela vai ser online, mas ela vai ser num canal privado, então tem que fazer inscrição. Eu não sei ainda a data, mas assim que as inscrições estiverem abertas, eu vou anunciar em primeira mão no meu canal do Telegram. Meu canal do Telegram é Juliana Lea, Mamãe Realizada, mas vocês não vão procurar pelo nome não. Vai no link aqui na minha bio no Instagram, tem um link clicável, né, no meu perfil. Você clica nele, você vai ter acesso ao meu canal do Telegram para se inscrever. E quem estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, aqui na outra câmera, quem estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, vai ter o link aqui na descrição desse vídeo, ok? Então, se você não se inscreveu ainda, corre lá e se inscreve no meu canal do Telegram, depois que acabar essa live. Então tá. Então, e o que é esse elemento fundamental que vai me possibilitar acabar com as birras do meu filho, Ju? Já tô doida pra saber. Antes de te falar o que é, eu ainda vou acrescentar que esse elemento fundamental, ele vai te ajudar não só com as birras, mas também com os casos de obediência, desobediência do teu filho. E isso vai influenciar diretamente a relação de vocês, trazendo mais leveza, mais felicidade e menos estresse pro dia a dia de vocês. E esse elemento fundamental que eu tô falando é o conhecimento, minha gente. É preciso estudar para ser mãe e para ser pai também. Eu tô falando mãe porque é o meu público-alvo. Então é preciso estudar para ser mãe.
tá? Mas como assim, Ju? Eu nunca ouvi falar dessa história que tem que estudar para ser mãe. Por que tu tá me dizendo isso agora? Para algumas pessoas isso pode ser um pouco óbvio, mas eu tenho certeza que para a maioria não é. Eu mesma sempre quis muito ser mãe. Ser mãe era o grande e o maior sonho de toda a minha vida. E eu nunca sequer imaginei que eu ia ter que estudar para ser a mãe que eu sempre sonhei. Para ser a mãe que eu sempre quis ser para os meus filhos. Nunca imaginei que eu ia ter que estudar, e estudar tanto para isso, né? Não é só ser mãe, gente, é eu ser a mãe que eu sempre sonhei, eu ser a mãe que eu sempre quis ser para os meus filhos, eu ter a relação que eu sempre imaginei ter antes de ter os filhos. A gente imagina como é que vai ser a vida com os filhos, né? Lindo, maravilhoso, leve. Só que quando chega a realidade, não é bem assim. Então, depois de te falar isso, que tem que estudar para ser pai e mãe, agora eu imagino que você deve estar pensando algumas objeções. Ah, Ju, mas a minha mãe e meu pai me criaram, nunca tiveram que estudar e eu tô aqui vivinha, né? É uma grande objeção. Ah, mas a gente cria mesmo filha no instinto. Tem até aquele ditado assim, quando nasce um filho, nasce uma mãe, né? É instintivo, não precisa estudar. E, na verdade, eu concordo um pouco, mas não concordo. Eu concordo que na minha geração e da minha geração para trás, mais ainda da geração dos meus pais para trás, os pais criavam os filhos mesmo só no instinto. Mas o que acontece, minha gente, é que naquela época de antigamente, os tempos eram outros. A realidade era completamente diferente da realidade que a gente tem hoje. Hoje em dia, os professores e os pais vivem se perguntando: meu Deus, por que será que as crianças de antigamente eram tão obedientes, tão quietinha? O pai falava senta, ela já sentava em um segundo, o professor a mesma coisa. E as crianças de hoje são assim tão terríveis, né? Desobedientes. Eu nem gosto dessa palavra terrível não, mas é só para facilitar o entendimento. E por que será que as crianças de antes eram tão quietinhas e as de hoje são tão desobedientes, tão terríveis? Tá do jeito que tá. E eu vou falar pra vocês o porquê. É basicamente por conta de dois fatores. O primeiro deles é que naquela época de antigamente, na época, sei lá, dos meus avós, na época do meu pai, não vou nem meus avós não, na época do meu pai e na minha também um pouco, né? Na minha já foi uma época de transição. Mas naquela época de antigamente, as crianças, elas eram criadas, elas cresciam dentro de um modelo de submissão e de obediência. Deixa eu falar pra vocês. A mãe, ela era submissa, era o modelo patriarcal, né? A mãe era submissa e obedecia ao pai, né? O pai, como empregado, ele era submisso e obedecia ao chefe, né? Ao empregador. Mas hoje, minha gente, esse modelo de submissão e obediência, ele basicamente ele não existe mais. A nossa sociedade, a sociedade hoje em dia mudou e está mudando completamente. Hoje em dia, nenhuma dessas classes que eram tidas como minoria, tipo mulheres, os homossexuais, todas as classes que eram tipo submissas, né? Elas estão lutando e elas lutam constantemente pelo seu direito, pelo direito de igualdade, pelo direito de respeito, de dignidade. Então, e aí nós já vimos o quê? A gente já viu várias vezes nas outras aulas, nas outras lives, que a criança, ela aprende mais e melhor e mais eficaz com o exemplo. Então a nossa criança de hoje, ela não vive mais numa sociedade cujo modelo principal que ela pode observar é o modelo de submissão. Não existe mais esse modelo de submissão. Então, o que ela está acontecendo? A criança de hoje em dia, minha gente, ela está apenas seguindo os exemplos que ela está vendo ao redor dela. Todo mundo querendo lutar pelos seus direitos à igualdade, ao respeito e à dignidade. E ela também, ela está crescendo nesse modelo igualitário. Então ela também, ela vai querer ser tratada com respeito e com dignidade. Eu já falei aqui do respeito. Com o mesmo respeito e dignidade que nós adultos tratamos um outro adulto. Por que a gente não trata as crianças também dessa forma? Elas estão lutando por isso, é o direito delas. E o segundo grande fator dessa mudança comportamental das crianças de hoje em dia em relação às crianças de antigamente, né, que as de hoje não obedecem, é também o excesso de estimulação a que a criança fica exposta, né?
principalmente por causa das telas, televisão, tablet, celular, jogos eletrônicos como videogame. E para finalizar, porque a outra diferença é que a grande maioria das mães hoje em dia já trabalha fora. E antigamente não, a mãe ficava em casa, o pai trabalhava fora, a mãe ficava em casa cuidando das crianças, né? E todas essas mudanças que eu falei pra vocês, tudo isso é que faz com que as nossas crianças de hoje sejam incompreendidas, né? Mas a gente não acha que elas são incompreendidas, a gente acha que elas são terríveis. E pronto, é tudo isso que faz com que as crianças de hoje não sejam mais iguais a de antigamente, não sejam mais tão quietinhas, tão obedientes, tão seguindo a risca, porque ninguém segue mais a risca. A mãe não segue mais a risca, o pai não segue mais a risca, ela não tem mais esse modelo que ela possa observar para ela seguir. Deu pra entender, minha gente? Deu pra entender direitinho? Então é isso. E tudo isso que eu falei foi apenas para quebrar essa objeção de vocês de que não, eu não concordo, não preciso estudar para ser pai e mãe. Ser pai e mãe é instintivo, a gente, quando o menino nasce, a gente já vai aprendendo aí no instinto, né, na intuição. Pronto, tudo isso que eu falei foi para clarear, para quebrar essa objeção de vocês, realmente. A sociedade já mudou muito daquela época para cá, mas ainda não acabou não. Ela está mudando e hoje em dia ela está mudando numa velocidade cada vez mais rápida. E por que então que, sabendo tudo isso que eu acabei de falar para vocês, você vai querer educar seu filho ainda da mesma forma que os seus pais, que os seus avós educaram os filhos dele? Se o contexto não é o mesmo, se a sociedade não é o mesmo. E a criança também não é mais a mesma, porque ela não tem mais o mesmo exemplo para seguir. Então, por que você vai querer educar hoje teus filhos no modelo da educação de, sei lá, 60, 70 anos atrás, 50, sei lá, enfim, antigamente? Não vai funcionar, minha gente. Não vai funcionar porque não é a mesma realidade. Mas a boa notícia é que hoje a gente tem acesso a um mundo de conhecimento. Conhecimentos esses que vão facilitar muito o nosso papel de mãe, de pai e de educador. Conhecimentos esses que irão fazer com que a gente possa entender como que é a criança, como que a criança funciona, esse serzinho tão misterioso que para nós pode ser em muitos momentos tão desafiador, né? Como é que a criança funciona, como é que ela pensa, o que ela é capaz, o que ela não é capaz de fazer de acordo com a idade dela, o que ela, as habilidades que ela pode ter. Esse conhecimento que a gente tem acesso hoje, a gente pode saber de tudo isso, né? E de uma infinidade de outras coisas mais. E é por isso que eu digo que você tem que conhecer, tem que estudar sobre a essência da criança, que é Maria Montessori, tem que estudar sobre o funcionamento do cérebro da criança, que é a neurociência, tem que estudar sobre inteligência emocional, que é como você ter o controle sobre as suas emoções, pra gente ensinar isso pra criança. E tem que estudar sobre a disciplina positiva, que é uma forma de educar as crianças com amor, com afeto, com bondade, mas também com limite e com firmeza, por outro lado. E a base dessa disciplina positiva, eu já falei pra vocês, é o respeito pela criança. Tudo pelo qual ela luta hoje em dia. Todo esse mau comportamento da criança é essa luta para se fazer ser respeitada também, igualmente como os adultos. Então, para começar, essas 4 aí, né? A essência da criança, o funcionamento do cérebro, a disciplina positiva e a inteligência emocional. É essencial a gente ter conhecimento dessas 4 áreas, dessas 4 disciplinas aí da vida. E aí você deve estar se falando, meu Deus, Ju, vou passar a vida inteira estudando e não vou dar conta nem da metade disso que você falou aí. Não tenho tempo, Ju, vocês sabem muito bem como é a vida de mãe. Tem tempo pra nada. Sim, minha gente, eu sei, vida de mãe é corrido. Só sabe quem é mãe. A gente realmente não tem tempo pra nada. Mas é exatamente por isso que eu te digo que a gente deve sim buscar esse conhecimento, que embora pareça muita coisa, embora pareça assim inalcançável, falando aqui do jeito que eu tô falando, parece inalcançável para muitas de nós, mas porque a gente tá sempre atarefada, tem os filhos, tem o trabalho, tem, sei lá, deixar ele pegar não sei aonde, enfim, eu sei o quanto que é corrida a vida de mãe, tá?
E é por isso que eu digo e afirmo que sim, você pode conseguir ter acesso a todo esse conhecimento. Basta você querer, né? Como eu quis e eu consegui. Eu precisei, na verdade, primeiro. Eu precisei, eu quis e eu consegui. E aí eu falo pra você que tempo é uma questão de prioridade, tá? Todas as pessoas do mundo têm as mesmas 24 horas no seu dia. E o que você vai fazer com as suas 24 horas é que vai fazer a diferença, é que vai definir o destino da sua vida, onde você vai chegar, onde você quer chegar. Então, mas se você for atrás de todo esse conhecimento, assim, individualmente, cada um assim separado, você vai ter os mesmos desafios que eu enfrentei. Vai levar muito tempo, vai levar muita dedicação, anos e anos de prática, muita concatenar aqui a cabeça, esquentar a cabeça para ligar uma coisa com a outra. Mas a boa notícia é que existem pessoas, como é o meu caso, que assim, o meu desespero e o meu sofrimento com tanto de trabalho que meus filhos me davam foi tão grande que eu precisei mudar, eu precisei buscar esse conhecimento e a minha fome, a minha sede de conhecer para poder melhorar a minha relação e a minha vida foi tão grande que eu consegui assim devorar esse conhecimento dia e noite e dia. Cada segundo que eu tinha livre do meu tempo, que eu tenho ainda, eu faço isso. E para chegar até aqui onde eu cheguei hoje. E então eu simplesmente devorei tudo que eu vi na minha frente dessas 4 disciplinas que eu falei pra vocês e muitas outras mais. E eu tô preparando uma super aula para falar disso tudo pra vocês, tá? Que é a minha super aula Filhos Sem Birra. E aí você deve estar se perguntando, mas Ju, qual é a diferença de uma aula, de um curso? Porque eu fiz muitos cursos também para chegar até aqui onde eu tô, não foi só pegando videozinhos do YouTube, assim, não, eu fiz muita formação, tá? Basicamente uma universidade, tá? E você está perguntando, mas qual é a diferença de uma aula, de um curso para esse conteúdo gratuito que a gente encontra hoje nas redes sociais, né, de graça em todo lugar? E eu vou falar para vocês que a diferença é que um curso, ele é uma compilação. Ele é uma compilação de todo esse conhecimento que eu falei pra vocês juntos, né? E muito mais. É uma coisa integrada na outra. A neurociência integrada na disciplina positiva, que é integrada na Maria Montessori, que é conhecer a essência da criança, que é integrada na inteligência emocional. Então, tudo, a pessoa que estudou a fundo cada um, a gente faz essa integração e deixa, basicamente assim, falando em termos assim mais, deixa tudo mastigado, né? Só no ponto de você engolir e digerir, né? Tipo assim, o curso também, a diferença, né? Uma aula organizada é que ele tem uma sequência lógica. E esse material gratuito que você acha, né? São conhecimentos pingados, né? Separados. Não tem uma conexão lógica entre um e outro. Você tá precisando disso, você vê isso e você resolve isso. Você tá precisando daquilo. E aí você pode ir indo, sim, sempre nessa jornada, se você conseguir consumir todo esse conteúdo, você consegue sim. Mas é isso. Além disso, estudar, como eu tudo falei pra vocês, né? O curso é tudo concatenado, tudo mastigadinho, tudo conectado, tem uma sequência lógica pra você seguir, pra você praticar e tudo mais. E a última coisa que eu queria dizer, não da live, mas desse tópico, é que, além disso, o fato de você estudar não vai invalidar o teu instinto. Eu tava confundindo instinto com invalidar. Então, o fato de você estudar não vai invalidar o teu instinto, muito pelo contrário. Quanto mais você estuda, quanto mais você tem conhecimento, isso vai aguçar e aumentar o teu poder instintivo de mãe, né? Para você poder lidar com as situações do seu filho no dia a dia. Então é isso. E aí o que eu vou falar pra vocês? Que estudar pra ser mãe, esse estudar que eu tô falando aqui, né? Estudar pra ser mãe, pra ser pai, não é só ler alguns posts no Instagram, não é só ver alguns vídeos no YouTube também não, tá? Também não é só seguir os perfis de mães ou de profissionais, psicólogas, enfim, neurocientistas que falam sobre
a educação infantil. Isso tudo aí pode até ajudar um pouco, e ajuda sim. Já é o começo, né? Significa que você já saiu da sua zona de ignorância, não ignorância no sentido assim ruim da palavra, mas de falta de conhecimento, e você já entrou na zona que você quer buscar o conhecimento, né? E para que a gente possa aprender de verdade, tá? A gente tem que fazer uma formação. Uma formação, um curso bem profundo, bem mais profundo, que vai englobar todo esse conhecimento que eu falei para vocês, da disciplina positiva, tem a PNL também, que é excelente, da neurociência, do método da Maria Montessori, enfim, tudo isso que eu já falei para vocês antes. Para que a gente possa realmente aprender de verdade a lidar com a nossa criança da melhor forma possível para nós e para ela, para ter uma relação equilibrada, saudável, leve, agradável, feliz, prazerosa, o prazer de ser mãe, reencontrar o prazer de ser mãe, reencontrar o prazer da companhia do teu filho, tem que estudar, tem que se formar, tem que fazer uma formação séria. Porque, afinal de contas, imagina bem vocês, a gente precisa se formar pelo menos 5 anos, hoje em dia é muito mais, né? Para exercer a nossa profissão, né? Tem que fazer universidade, coisa e tal. A gente tem que se formar até para dirigir um carro. A gente tem que fazer uma formação, estudar, fazer um teste. Então, por que nós ainda não nos demos conta de que a gente também precisa se formar para dirigir uma vida, que é a vida dos nossos filhos, entendeu? A gente precisa se formar, precisa estudar para educar os nossos filhos. A gente ainda não se deu conta disso, entendeu? É dirigir uma vida, dirigir a vida do nosso filho para um futuro de qualidade, um futuro de virtudes. Qual é a mãe que não quer que o seu filho tenha um bom futuro? Embora essa palavra bom possa ser diferente para mim e para você e para outra, entendeu? Mas todas nós mães, eu tenho quase certeza absoluta que a gente quer sempre um melhor futuro para o nosso filho. Tudo que a gente faz é buscando isso para ele, né? Então é isso. Como eu já falei para vocês, eu sou o maior exemplo que eu posso te dar hoje da superação desse obstáculo de a gente pensar que não precisa estudar para ser pai e mãe. Porque quando eu tive meu filho, minha primeira filha, meus filhos, eu nunca imaginei isso, como eu já falei pra vocês. Nunca nem sequer passou pela minha cabeça. Os meus planos era ter meu filho, meus filhos, né? E trabalhar, e ser muito feliz, e a gente ia passear no final de semana. Juro pra vocês, minha gente, que o plano era esse. E que ia tudo dar certo, e que eu já tinha lido ali uns 2 livrinhos durante a minha gravidez. E eu, pronto, li 2 livros, já sei educar os meninos. Coisa nenhuma, minha gente, tá? E se eu conseguir, eu vou falar pra vocês. Eu vivo aqui na França hoje, aqui só sou eu, meu marido e meus 2 filhos. A minha família mora no Brasil, a família do meu marido não mora aqui na cidade da gente, mas é mais espalhado. Uma parte mora em Portugal, uma parte mora mais assim no interior da França. Então, eu e ele aqui, a gente não tem ninguém pra gente poder dizer, pega bem que os meninos no final de semana pra dar uma folguinha, né? E a minha vida aqui, minha gente, a minha vida aqui é a 1000 por hora. A 1000 por hora. Tem as crianças, tem a casa, tem que cuidar de supermercado, tem que cuidar do marido também, né? A gente cuida do marido. E tem o meu trabalho. Eu sou empreendedora, minha gente. E empreendedora é diferente de empregada, nada contra. Mas empregada a gente tem hora para entrar e hora para sair, de noite a gente está em casa, tranquilo, com os filhos. E eu trabalho o dia todo, quando eu não estou com as crianças, quando eu estou com as crianças eu me dedico para elas. Quando as crianças vão dormir, eu vou trabalhar mais. Final de semana, quando eles fazem a soneca, eu vou trabalhar. Então a minha vida aqui é a 1000 por hora, tá? Eu não quero só falando de mim não, mas assim, o que eu quero dizer é que a minha vida aqui é a 1000 por hora. Eu não tenho ninguém para poder contar um tempinho, um finalzinho de semana para deixar as crianças. E eu consegui estudar tudo isso. E eu tô conseguindo, estudar nunca acaba, minha gente. Porque os desafios estão sempre mudando. Com 1 ano da criança é um desafio, com 2 anos são outros desafios, com 3 anos mudam os desafios e por aí vai. A criança vai crescendo, vai mudando os desafios, tá?
E se eu conseguir, eu não tenho, assim, nenhum superpoder mágico, além de você. A gente tem 24 horas, você também pode conseguir. E pronto. E para finalizar agora a live de hoje, eu falar para vocês que o conhecimento, ele é mágico e ele é libertador, tá? E para provar para vocês, eu vou dar aqui um passo a passo, tá? Eu vou dar um exemplo de coisas que a gente lida no dia a dia, eu vou dar no meu exemplo. Inclusive, deixa eu ver se a gente tem tempo, que horas são. A gente tem uns 15 minutinhos ainda. Se alguma mãe quiser participar da live de hoje e pra me contar algum desafio que você enfrenta todo dia com seu filho, que você não consegue resolver, e eu posso tentar ajudar. Se alguma mãe quiser participar, pode mandar aí o convite que eu aceito aqui. E enquanto não tenho nenhuma candidata, eu vou dar um exemplo meu. Eu vou dar um exemplo que eu já dei, vou dar 2 exemplos. Hoje são 2 de brinde. Uma que eu já dei pra uma mãe, que inclusive ela me fez depoimento, que ela disse que funcionou como mágica. É uma técnica que eu uso pra tirar a Charlotte da TV, tá? Porque normalmente quando as crianças estão na TV, e ainda mais se elas passam muito tempo na TV, normalmente quando os pais vão desligar a TV, o que acontece é que acontece aquela crise, aquela birra, a criança, mesmo ela tendo combinado, a mãe vai desligar a TV daqui a 5 minutos. Sim, sim, ok, combinado, mamãe. Mas aí na hora que desliga, meu amor, 5 minutos, vamos desligar, aí é aquela crise, aquela birra, aquele negócio assim, o fim do mundo, né, pra criança. E aí, na minha prática, eu descobri essa técnica, que eu inclusive já passei aqui numa das aulas, e já teve mãe que testou e disse que funcionou. Então, é esse conhecimento que me permitiu inventar ou criar essa astúcia, né? Pra tirar a criança da TV sem que tenha birra, sem que a criança tenha aquela grande frustração. E o que é que eu faço? No meu caso, quando a Charlotte está na TV, primeiro eu antecipo. Antecipar é essencial, tá? Antecipar é o quê? Faltando 5 a 10 minutinhos pra hora que você queira tirar a criança da TV, você avisa pra ela, meu amor, daqui a 5 minutos a gente vai desligar a TV. Por quê? Porque é hora de jantar. Enfim, ou então hora de almoçar. Você fala, combinado, você tem que se conectar com a criança, baixa no nível dela, olha nos olhos dela, tenta pegar nas mãozinhas dela, para que ela realmente esteja conectada com você, entendendo a mensagem que você quer passar. Ok, mamãe. E eu gosto também, para completar ainda, para ficar mais forte, eu boto o marcador no celular, né, o time de 5 minutos, e aí o relógio desperta na hora, né, o celular desperta. Então, quando o celular da mamãe despertar, é hora de desligar a TV. Aí, quando o relógio desperta, ela já cria aquela ansiedade que vai acabar. Desligar a TV, minha gente, é acabar com o prazer que a criança tá tendo ali. Aquele prazer de estar ali, hipnotizada, assistindo aquele desenho, aquela coisa que ela gosta. E é por isso que ela faz a crise, porque você vai, de repente, cortar aquele prazer dela. E ela vai ter uma descarga de hormônio de estresse naquele momento. Por isso que ela faz a crise, tá bom? E a astúcia que eu faço para que a Charlotte consiga enfrentar esse momento tranquilamente, né, não ter essa crise, é dar para ela uma ideia de continuidade, uma ideia verdadeira, tá, gente? Eu desaconselho completamente a gente mentir para os nossos filhos, até porque a gente vai estar ensinando a mentira para ele, né? Então eu dou para ela, por exemplo, digamos que eu vou desligar a TV agora porque é hora de dormir, né? É hora de jantar, pra tomar banho, pra ir dormir. Então eu falo pra ela, meu amor, a mamãe vai desligar, vai dar uma pausa. Primeiro eu dou uma pausa, tem uma pausa aqui. Aí eu descrevo a cena do filme, ó, bem que onde a Branca de Neve tá, sei lá, com os 7 anões, na casinha, vai preparando o jantar. Tu descreve a cena o mais detalhado possível. O fato de tu descrever essa cena, tu já deu a pausa, mas tu tá descrevendo a cena. Pra criança é como se ela ainda estivesse assistindo. A criança, ela vive completamente no presente, minha gente. Ela não sabe muita diferença entre a realidade e a imaginação. Por isso que quando a gente descreve a cena pra ela, ainda tá tendo aquele prazer, né, de assistir, mesmo que já esteja dado no pause. E aí você fala, se for verdade, né, amanhã a gente pode continuar o desenho aqui desse mesmo lugar de onde a gente parou, tá bom? Gente, normalmente funciona. Normalmente funciona porque a criança, ela tem uma ideia de continuidade. Porque às vezes quando você desliga, ela pode pensar que nunca mais ela vai ter aquilo na vida, que acabou o prazer dela e por isso vem aquela carga grande de estresse pra ela. Já tive mamães que testaram, que disseram que o resultado foi positivo. Quem estiver vendo agora essa live, essa aula, ao vivo ou no gravado depois, testa e comenta depois aqui pra mim se funcionou ou não. E
E o outro exemplo que eu quero dar, que o conhecimento é libertador, que a gente pode gerenciar assim todas as crises da criança, evitar que aconteça, ou então quando acontece, a gente conseguir acabar com ela em 1 minuto ou 2 no máximo, é o exemplo do banho. Eu sempre tive problemas, antigamente, quando eu não tinha acesso a esse conhecimento, eu sempre tive muito problema com a Charlotte. Na época ela estava na creche ainda, hoje ela já está na escola, mas ela chegava da creche, ela não queria tomar o banho. Ela corria para a sala para brincar com os brinquedos dela e ela não queria tomar o banho de jeito nenhum. Todos os dias era a mesma coisa, a mesma história, a mesma cena. Eu confesso, envergonhada também, mas enfim, não tem muito do que ter vergonha, porque na época eu não tinha esse conhecimento. Eu confesso que às vezes eu levava ela para tomar o banho à força, o que é horrível, para a criança é uma tremenda falta de respeito, mas assim, na minha cabeça de mãe, com o conhecimento que eu tinha na época, eu digo, gente, ela passou o dia na creche, aí tem crianças lá gripadas, não sei o que mais lá, tem as virosezinhas, aquelas doencinhas de creche, e passa o dia no chão, se arrastando, e pra mim não tem a possibilidade de dormir sem tomar banho. Então eu levava mesmo à força, às vezes, quando eu não conseguia convencer ela. Com o conhecimento que eu tinha naquela época, o meu coração de mãe estava fazendo o que eu achava que era o melhor para minha filha, né? Que era ela dormir banhadinha, limpinha. Enfim. E nunca acabou. No dia que eu comecei a descobrir como que a gente pode lidar com a criança, eu descobri por que ela não gostava de ir pro banho. E eu descobri como fazer ela gostar de ir pro banho. Então, por que ela não gostava de ir pro banho? Ela não gostava de ir pro banho porque ela chegava ali da creche, né? Então ela mudava de ambiente. Ela ia pra casa, ela tava ali com os brinquedos dela, ela corria pra sala pra brincar com os brinquedos. Os brinquedos deles ficam quase todos aqui na sala, na minha sala. Corria pra sala pra brincar com os brinquedos dela. E a criança, como eu já falei, ela vive completamente no presente. O fato de eu chamar ela ali pra ir tomar o banho e ela tava no meio da brincadeira dela, ela não queria, porque não tinha nenhum interesse. Tomar o banho, parecia tipo assim um negócio, uma obrigação. Ela não tinha nenhum interesse em largar aquela coisa prazerosa que ela estava fazendo, que é brincar ali com os brinquedos dela. Às vezes até eu quebrava o raciocínio, ela estava no meio de uma brincadeirinha, um negócio ali, e eu quebrava. A gente tem que esperar a criança sempre terminar, se possível, né? Claro que nem sempre. Às vezes você tá apressada pra sair e tem que terminar a brincadeira logo. Mas se você puder, meu amor, você tá brincando aqui com... sei lá, tá fazendo aqui o quebra-cabeçazinho. Quando você terminar, vai ser hora do banho, tá bom? A gente vai pro banho, ok? Ok. Então, se você já esperar a criança terminar, você já não vai quebrar aquela conexão dela com a brincadeira dela. E aí, o que eu fiz? Mas às vezes a criança termina de aquela brincadeira que ela tava fazendo e já passa pra outra, né? E não quero banho agora, não, agora não. E aí o que eu fiz? A segunda astúcia que eu encontrei é tornar o banho hiper atrativo. E aí tem uma infinidade de formas que você tem pra tornar o banho atrativo pra criança, né? Porque a criança quer saber de brincar. Se você só falar o banho, é um negócio ali que pra ela não tem o menor interesse. Pra que eu vou tomar banho? Ela não sabe que precisa tomar banho pra tirar o germe. Não, isso aí pra criança não significa nada, tá? Dependendo da idade. E então é isso. Então eu tornava o banho atrativo. Então, meu amor, a mamãe colocou espuma na banheira, tu quer ver? Uau, tá muito legal. E aí ela vinha. Ou então eu levava os personagens preferidos dela. Oh, meu amor, vem, a Moana tá aqui, a Rapunzel. Ela já tá nadando, vamos, vamos. Gente, a criança, ela ama o lúdico, a brincadeira e tudo mais. Então, você tornar o momento do banho um momento divertido para a criança. Tornar o banho uma grande brincadeira para a criança. E aí depois vem o terceiro problema, que é a criança, quando ela tá lá brincando no banho, que ela não quer sair. E aí esse terceiro problema eu usava a mesma técnica, né? Fora do banho vai ter mais brincadeira legal. E aí você cria, vamos enxugar a Moana, vamos se enxugar aqui, vem amiguinha, vem Charlotte, vamos se enxugar também, a gente vai brincar agora lá no quarto, uau, que legal! Desse jeito, minha gente, funciona, testa aí vocês pra vocês verem. Funciona mesmo. E é isso, gente, esses são os dois exemplos em uma infinidade de milhares, que não tem como eu falar aqui, tá? De como o conhecimento é libertador e funciona para você conseguir gerenciar a tua relação com teu filho de uma forma leve, entendeu? Sem estresse, sem gritos, sem briga. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar ou então nos comentários de texto, ou então
temos 10 minutos para participar, se alguém quiser participar ao vivo. Lembrando que a nossa live de mentoria eu vou fazer ela amanhã, tá? Eu vou anunciar aqui o horário nos meus stories, mas vai ser amanhã. Normalmente era para ser hoje na sexta, mas vai ser amanhã. Eu vou dar uma lida, enquanto ninguém se manifesta, eu vou dar uma lida aqui nos comentários e o bom dia para quem participou. Bom dia, Lala. Bom dia, Su. É o bonjour, né? Que é aqui da França. Bonjour, Simone. Bonjour, Graça. Bonjour, Grace Maria. Bonjour, Marcela. Gedeon. Bonjour, Kaline. Bonjour, Francisca. Que mais? Bonjour, Nina. Bonjour, Kika. Bonjour, Iraquele. Bonjour, Su. Bonjour, Maria Clara Mesquita. Bonjour, Zuki TV. Quem mais? Ai, gente, que lindo. Entrou tanta gente hoje. Ah, tem aqui uma solicitação. Vamos aceitar. É a Laiane. Deixa eu ver se eu consigo aceitar. Adicionar. Vamos aqui adicionar a Laiane. Enquanto a Laiane entra, eu vou ler o comentário. Mesquita, Maria Clara Mesquita. Sempre faço isso no banho. Tá vendo? Funciona, né, Maria Clara? Eu acho que é Maria Clara, porque tem M Clara. JC Kika. Isso do banho atrativo é muito importante. A Lana passa 12 horas brincando sem parar. E às vezes, na hora do banho à noite, ela já tá cansada e não quer banhar. Aí sempre os pais dela brincam com ela no banho. Exatamente, gente. E assim, pode parecer óbvio, mas como dizia um dos meus mestres, o óbvio só é óbvio para a mente preparada. Eu, antigamente, quando eu não conhecia isso, eu não sabia o que fazer para levar minha filha para o banho. E eu ficava estressada. Toda noite eu ficava estressada, porque toda noite era crise para não ir no banho. Eu tô tentando conectar com a Laiane. Então é isso, minha gente. Vou encerrar por aqui, porque senão depois quem for assistir no gravado vai ficar só assistindo esse negócio travado. Encerro por aqui, beijo no coração, obrigada por todo mundo que participou e que me ouviu aqui na live de hoje, na aula de hoje. E amanhã tem live de mentoria, quem quiser participar, eu vou avisar o horário, mas eu acho que vai ser na parte da final da tarde, no horário de vocês aí no Brasil, que é à noite aqui na minha hora. E fiquem com Deus e até amanhã.